Saudações azulinas a todos do canal Ricardo Coração de Leão. Galera, mais um vídeo do RCL 33 para vocês. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a polêmica que no caso era para me ter falado no vídeo de ontem, só que eu não gravei ontem, né, tava trabalhando. E sobre a polêmica das datas indefinidas e também qual a nossa previsão, né, para esse jogo de hoje de Clube do Remo e Águia de Marabá, que foi mantida essa decisão, tá? Vamos lá, gente. Não esqueça de fazer sua parte aí, que você já sabe o nosso combinado, né? Então valeu, bora pra cima. Gente, o que acontece? Saíram várias coisas e várias coisas que foram inverdades, né? Ainda bem que hoje em dia o Clube do Remo consegue responder a certas situações já que quase que espontaneamente. É claro, primeiro criou-se um rebuliço todo sobre a fala do vice-presidente do Águia de Marabá, onde ele falava e responsabilizava o Clube do Remo pela data de hoje. Só que o Clube do Remo logo em seguida lançou sua nota. Mas primeiramente, antes disso, foram só ouvidas duas versões numa grande emissora aí. E vocês sabem muito bem de qual eu estou falando. Então, gente, os calhordas, os canalhas, eles permanecem aí. Estão insatisfeitos? Estão. Estão. Por quê? Porque a Mucura não está disputando o que eles queriam que tivesse. Quantos e quantos anos nós passamos por isso aqui, gente? Quantos e quantos anos nós passamos com essa imprensa aí? Nessa margem, né? Alguns tiraram os vídeos, outros fizeram a meia-culpa. Fato é que o Clube do Remo se pronunciou logo depois, na figura do Marcos Braz, e disse que o Clube do Remo estava disposto que a data fosse marcada para a Copa do Mundo. Porém, o Águia não aceitou. Então, dado que o Águia queria na terça e o Remo queria na data da Copa do Mundo, a FPF, que estava ali no muro, decidiu por manter a data. Data essa que foi mantida e o Águia de Marabá já se encontra até em Belém para disputar esse jogo de logo mais às 17 horas no Mangueirão, gente. O jogo aí que vai abrir a temporada do Clube do Remo, um jogo onde nós vamos conhecer e ver qual as situações e qual time o Osório vai armar para esse jogo, né? Qual os melhores jogadores ele vai colocar. Eu já digo a vocês que muito provavelmente será um time mais de pegada, até porque o Parazão, como vocês sabem, se difere dos outros campeonatos, né? O Parazão é um time mais pesado, até porque agora pela manhã, como vocês podem ver, tá tudo nublado, previsão de chuva a hora do jogo ou até antecedendo ao jogo para essa área lá, né? A área do Mangueirão ali que ontem estava festiva com o show que está tendo lá próximo, né? E aí tem muita coisa ali ao redor acontecendo. Mas a previsão de hoje é para chuva, gente. Porém, gente, como vocês sabem, o Clube do Remo chegou ontem aí, e o único jogador que não apareceu no novato no bid foi realmente o Patrick. Até porque faltou alguns documentos a ser mandado para a CBF. E aí ele acabou não aparecendo no bid e provavelmente não vai para o jogo. Até também muitos jogadores que chegaram, que foram contratados, não vão estrear, como vocês sabem, tá? Muita gente pedindo que o Pikachu jogue como titular. Eu acredito e entendendo que o Flávio Garcia já passou para o treinador sobre as situações, até porque a gente vem acompanhando o Águia que já tem 4 jogos nesta temporada jogando em amistosos ali. O Águia de Marabá que mantém aquela base ali, o Cuqui vai para o jogo, né? O Cuqui que estava naquela imersão da situação do acidente, tá? Mas vai para o jogo, é um grande ativo do Águia de Marabá e o Cuqui, né? Tem o Barragem lá também e alguns jogadores que a gente já conheceu de muitos nomes por aí, tá? O próprio Dedé tá lá no Águia. Gente, o que acontece? Para esse jogo, e vocês conhecendo o Campeonato Paraense, é um campeonato mais pesado, de campo molhado, e um campo mais pesado onde tem mais pegada física do que propriamente a técnica. Claro que a técnica faz a diferença, faz, mas a pegada física é maior. Então, na minha concepção, até para ser mais conservador possível aqui, eu digo a vocês, Marcelo Rangel, Klaus e Kaique, com toda certeza, tá? Nas laterais que são mais acostumados, como o próprio Marcelinho, ou o próprio João, né, que veio aí, que é um lateral mais pesado, pode vir a estrear também. Eu teria essa dúvida. O outro lado colocaria o Sávio, porque o Jorge é o mais técnico e diante dessa figura do Jorge, o Clube do Remo falta contratar tanto um lateral direito quanto um lateral esquerdo. No meio campo, tá? Nós iríamos ali, o próprio Patrick pode estrear ao lado do Jadson, eu colocaria o Jadson nesse jogo, porque é um jogador que aguenta mais o tranco ali, tá? E o Panagiotti com mais liberdade para atuar, deixando na marcação o Jadson e o Patrick, tá?
Ou poderia ocasionar o Pavani, mas não dá, porque eu teria que ter um volante de mais marcação ali. Então o Patrick seria o ideal para esse momento do clube do Remo. No ataque, gente, um ataque mais alto e mais móvel, dos jogadores que consigam traçar melhor, tá? Diogo Hernandes, com toda certeza, na direita. E na esquerda, ou eu entraria com o Aleph Manga, ou entraria com o Nico Ferreira. Mas eu iria de Aleph Manga pela estatura, pelo porte, pelo campeonato ser mais pesado. E o Aleph ter uma certa qualidade e ter força física também. E deixava na centroavância o João Pedro, tá? Que está acostumado, está habituado também com o campeonato. Já tem certo conhecimento de alguns jogadores aí, tá? Deixaria o João Pedro ali. Essa seria a minha formação ideal. Pode mudar, gente? Com certeza vai mudar. O treinador, ele reveza muitas situações e ele, claro, vai chegar no entendimento do que é melhor para esse momento azulino. Até porque nós sabemos que teve a pré-temporada, foram 17 dias, né, de pré-temporada aí, com o clube do Remo, 17 não, menos de 17 dias, o clube do Remo se preparando bastante e ainda está chegando os jogadores. O próprio Monte aí, a gente tem acompanhado, eu tinha até falado. Eu fui lá no perfil dele do Instagram, até perguntei lá em espanhol, portonhol, para ele se ele viria pro clube do Remo, mas claro, esses caras nunca respondem, né, gente? A gente pergunta de sacanagem mesmo. Mas o pai dele tinha postado nas redes sociais se despedindo dele que viria pro clube do Remo. E tem outros jogadores na imerse de chegar no clube do Remo também. Mas é parar agora porque também o time está bem robusto, né? Nós estamos aí com cerca de 34 atletas, 35 com alguns aí, podendo chegar a 40. E eu falei para vocês, o plantel vai ser robusto. Quem vem jogar no clube do Remo hoje vai ter que entender essa situação por causa da logística. E como vocês sabem, começa agora esse primeiro pontapé é pela Copa Gão Pará, já dando abertura no Campeonato Paraense. Mas depois vem dia 24, já o clube do Remo estreando contra o Bragantino. Então vale que muito comece agora com o pé direito. Gente, é a nossa temporada começando agora, tá? Com essa excepcionalidade de estar disputando uma Série A. O clube do Remo, depois de 30 anos, chegou à Série A e com isso também virou a margem do Campeonato Paraense aí, né? Vai ser o grande destaque, até porque trouxe jogadores de nome aí, de peso, né? O próprio Pikachu, que abalou muito o rival, mas Patrick de Paula, outros jogadores que estão pedindo oportunidade, o Ellison daí, que tem experiência de Série A, mas esses jogadores serão utilizados com mais técnica lá para frente, com toda certeza. Eu vou ver agora com toda a clareza que o clube do Remo vai vir com um time mais pesado para segurar o tranco, né? Porque como vocês sabem, eu já falei aqui, o Campeonato Paraense ele é diferente do Campeonato Brasileiro, tanto da Série B quanto da Série A. Da Série A, então, nem se equipara, né, gente? Tanto pela qualidade técnica, mas também com uma força. O Campeonato Paraense ele faz mais uso de força. Mas diga aí o seu placar para esse jogo. Eu vou chutar para vocês 3-0 Clube do Remo, tá, gente? A gente sabe que é um momento difícil, né? Foi uma situação atípica que aconteceu, um acidente, né? Mas a vida tem que seguir. Foram decididas pelas partes, ou pela parte mais centralizada, que foi a Federação Paraense, que teria que ter o jogo. Então nós vamos seguir acompanhando aí o Clube do Remo. Até o momento não saiu nada de novo, né? Nós teremos um pós-jogo, eu vou estar assistindo aqui de casa, tá? Vou estar acompanhando aí quem tiver entrar em contato com a gente vai estar conversando. Se acontecer alguma coisa de mudança antes do jogo, eu posso trazer também a escalação para vocês, ver se a gente conseguiu acertar pelo menos a metade desse time. Mas diga aí o seu placar. Não esquece, hoje é dia de Clube do Remo, hoje é dia de vitória, hoje é dia de luta do começo ao fim. Tamo junto, vamos até o nosso pós-jogo. Se nada mudar, a gente traz um pós-jogo muito legal para nós aí, falando já sobre o que a gente viu desse jogo, quais as situações táticas e muito mais sobre o Clube do Remo. Agradeço a todos vocês que chegaram até aqui. Um bom domingo a todos. Aproveitem esse domingão, tá? Apesar de estar com cara meio de preguiça, mas é um domingo aí bom, né? E eu vou aproveitar agora aí, né? Eu estava trabalhando, então eu vou me fortalecer para na hora do jogo estar 100% para nós aí. Valeu, gente. Forte abraço. Fui.